Aquele que te guarda não posqueneja, não deixa o pé da gente vacilar. O Senhor te guarda de todo mal, guarda a tua entrada, a tua saída. Glória a Deus. Nós vivemos cada dia, meus amados irmãos e irmãs, pastor Genilson, nós vivemos o milagre de Deus, porque como a irmã, a pastora Kenilda falou, nós, quando Deus fala, vai orar, vai, entrega algo, né? Louvado seja o nome do Senhor para alguém, ou às vezes até mesmo para a sua vida. De repente, quantas das vezes, pastor Genivaldo, pastora Nilda, eu estava na minha casa, daqui a pouco lavando louça, e aí daqui a pouco o Espírito Santo vai lá orar para o fulano de tal. E aí, quando eu fui, dobrei, parei ali um instante, fui lá, dobrei meu joelho. Jesus, aonde a irmã estiver, ó Senhor, toma ela lá nas tuas mãos, faz isso e isso. Isso eu lembro que foi uma segunda-feira de tarde. Quando foi uma quarta-feira, eu morava lá no Jardim Itapuã. A irmã morava perto de mim, ela já congregou comigo, irmã. O querido dela é lindo. E aí, quando eu encontrei com ela na quarta-feira, eu falei, Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem com a senhora? Ela, ai Cristiane, graças a Deus, Pai do Senhor, agora está tudo bem. Eu falei, como assim agora? Aí ela falou, irmã, esses dias Deus me deu um livramento de morte, aconteceu um acidente na rua, e aí o Senhor não permitiu, é por isso que eu estou aqui hoje falando para você. Aí eu falei, que dia foi isso? Ela, foi na, eu falei, nossa irmã, teve um dia desse, foi na segunda-feira, de tarde, às quase 2 horas, estava orando pela senhora, porque Deus falou claramente, eu entrei no meu quarto, dobrei o joelho, falei com Deus, ela falou, irmã, Deus ouviu tua oração, e eu creio que eu estou aqui, porque o Senhor cortou o laço. Olha, meus irmãos, se eu fosse tirar hoje aqui para contar quantos livramentos de pessoas, não só aqui em São José, como no Rio de Janeiro, como em tantos lugares que depois Deus permitiu, pastor Júlio. Eu ouvi o testemunho, minha irmã, Deus ouviu a tua oração, porque aí aconteceu isso, mas Deus chegou lá e colocou a mão. Aleluia. Então, quando Deus fala conosco, minhas amadas irmãs e pastor, nós precisamos, é como diz a Bíblia, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas somos nós, não é essas 4 paredes não, é nós que somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito fala, e aí eu louvo a Deus, porque na minha família e outras pessoas, Deus ele tem pela misericórdia, não é porque nós somos bons, mas tem nos levantado no ministério da oração, da intercessão, e nós temos vivido milagres e livramento, porque quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo e obedecemos a sua voz, nós vivemos milagres, nós vemos sinais e maravilhas. Verdade. Porque, é como a irmã também falou aqui no testemunho, eu acho interessante, porque Deus tem algo para fazer na vida de todo mundo. Mas tem um detalhe, a gente tem que ser obediente. Porque às vezes as pessoas querem a bênção, as pessoas querem que Deus cumpra cabalmente a sua palavra, e Ele não tem problema para cumprir a palavra dele, porque nós temos testemunho de vida, de quantas promessas Deus já cumpriu na minha, na sua vida. Agora a questão é, nós vamos nos posicionar em obediência para obedecer a voz de Deus. Quando Deus, por exemplo, eu estava essa semana, quando eu ouvi as irmãs falando isso, eu me lembrei, por exemplo, Deus, quando falou para Noé construir a arca, o que aconteceu? Vai entrar tu e a tua família. Agora, quando uma pessoa morre e não alcança as promessas de Deus, quem é o culpado? É nós que é Deus. Sabemos que somos nós, por quê? Porque a bênção está condicionada à obediência. É Se Deus está falando, eu vou te livrar disso, de repente a pessoa não dá ouvido e não vai e não faz do jeito que Deus mandou. Como é que Deus vai se responsabilizar se, por exemplo, um dos filhos de Noé não quisesse entrar na arca? Então, Deus foi trazendo isso esses dias, porque uma vez quando eu preguei sobre a arca, de estar dentro da arca, que está lá no capítulo 6 do livro do Gênesis, há alguns anos, já deve ter mais, deve ter quase uns 15 ou 20 anos,
que eu fui num culto caseiro, numa casa, e por incrível que pareça, numa segunda-feira. E aí quando eu estava lá, e naquele dia foi uma luta para chegar naquele culto. Meu Deus do céu, e aí ia ser eu que ia trazer a palavra. Quando Deus me permitiu pregar a palavra naquele dia, e eu preguei exatamente sobre a Arca de Noé. E aí quando terminou o culto, o pai de família, ele estava afastado do evangelho. E eu lembro que eu falei, olha, Deus, a porta da arca vai se fechar. E quem estiver fora, já sabe, né? Os únicos seres que escapou, que estava lá fora quando veio de novo, foi quem? Os peixes, os animais aquáticos, porque como os peixes e os animais aquáticos vivem dentro da água, foram os únicos que sobreviveram, né? Porque eles estavam no próprio ambiente de sua sobrevivência. Mas aí um cachorro que não foi colocado dentro da água sobreviveu? Não, né? Os animais, os outros pereceram junto com os povos lá, que não quiseram dar ouvido à pregação de Noé. E aí eu falando, então você entra dentro da arca enquanto há tempo. Porque quando a porta se fechar, Noé fez todos os detalhes. Ele fez até a porta da arca, onde todos os animais da família entrou. Mas quem fechou a porta foi o Senhor. E a porta que ele fechar, depois não vai ter mais como abrir para ninguém que vier depois bater. Porque aí, ó, cessou o tempo da graça. Agora é o tempo do juízo, do julgamento. E aí naquela noite, Manilda, pastora Nilda, aquele irmão, aquele homem se reconciliou. Aleluia. Quando foi na madrugada de terça para quarta, aquele homem passou mal, levaram ele às pressas para o hospital. E o que aconteceu? Deus recolheu ele. Olha. Aí você vê, naquele dia, graças a Deus, 2 dias antes, ele ouviu o apelo, aceitou, reconciliou com o Senhor e Deus deu um grande livramento. Então a gente não pode ignorar a palavra do Senhor, irmãos, porque essa palavra aqui é verdade. Quando Deus usa pela palavra seus profetas, os homens e as mulheres de Deus, vamos estar atentos, porque o Senhor ele quer trabalhar, ele quer livrar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, ouvindo e obedecendo a sua palavra. Bem, vamos entrar aqui um pouco dentro desse texto. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Nós sabemos, irmãos, que quando o povo de Israel, antes da nação vir a existir, a Bíblia diz que na separação de Ló e de Abraão, lá capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, no livro de Gênesis, principalmente o capítulo 15, quando Deus aparece agora a Abraão e fala para ele, olha, a tua descendência vai herdar essa terra que tu habitas. Porém, a tua descendência será afligida, será oprimida. E depois da 4ª geração, eu visitarei a nação que eu oprimi, vou tirar a tua descendência e vou trazer para essa terra. O que nós aprendemos? Que quando a gente lê aqui, nós lemos aqui Êxodo, né, a partir do capítulo 3 de Êxodo, quando o Senhor aparece agora numa sarça ardente e fala para Moisés, né, tira a sandália dos pés, porque onde tu estás é terra santa. E aí o Senhor fala, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é os 3 patriarcas da aliança judaica, né? Porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó e a Esaú, e aí Jacó, que é o chamado, porque gerou os 12 filhos, pelo menos com 4 mulheres, né? Lia, Raquel, essas 2 filhas de Labão, Bila e Zilpa, que era serva de ambas essas mulheres. E aí, através dessas 4 mulheres, Jacó teve seus filhos, da onde vem a descendência de Israel. E o nome dele foi a
adquirido, mudado para Israel, quando ele está retornando da terra, saiu da casa do seu sogro e voltou. E o Senhor ali, quando ele passa a noite ali no Val de Jaboque, que peleja, né, prevalece com aquele anjo ali naquela luta. E aí o próprio Senhor falou: agora você não vai chamar mais Jacó, mas Israel, porque com Deus lutaste contra os homens e prevaleceste. Aleluia! Porque aquele anjo que estava ali era uma manifestação teofânica, né, do próprio Senhor, e o Senhor abençoou ele ali e mudou o nome dele para Israel. Por causa disso, a tribo chamamos a tribo, as 12 tribos de Israel, porque descendência de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia diz que quando o Senhor aparece e fala para Moisés, você vai voltar, porque até os 40 anos Moisés vivia lá no Egito. Nós conhecemos a história. Mas quando um dia ele sai e vê que os seus irmãos estavam sendo oprimidos, chicoteados, maltratados, ameaçados pelos egípcios, conforme Deus falou para Abraão, né? Olha a palavra do Senhor se cumprindo. Mas quanto mais aquele povo era maltratado, ameaçado, porque existia uma sentença de morte contra aquele povo. Você vê que quando a nação começou a crescer, depois que Jacó veio com seus filhos, né, já nos dias de José, que foi vendido pelos seus irmãos, a Bíblia diz que a nação se multiplicou, porque o povo estava debaixo de uma promessa. Deus falou: Abraão, eu vou fazer da tua descendência tantos como a areia do mar, como as estrelas do céu. Se tu puder contar as estrelas do céu, assim será contado. Oh, aleluia! Quem é que pode contar as constelações de estrelas do universo? Só Deus. Ele chama cada uma pelo nome, conhece elas bem. Quem é que pode contar os grãos da areia do mar? Só Deus. Porque ninguém mais, nem o homem mais habilitado, mais sábio, cientista, a pessoa mais conhecedora no nível intelectual neste mundo não pode. Mas Deus pode, Ele sabe tudo. Aleluia! Até o cabelo da nossa cabeça, nenhum fio se comete. Ele sabe todos os fios do nosso cabelo. Isso é para a gente ver a grandeza do Deus a qual nós servimos. Deve ser de pouco nome, mas é porque Deus não precisa de muita gente para operar, não. Hoje, quando a gente estava no trabalho de oração, também foi poucas pessoas. Mas o Senhor me fez lembrar, pastor, por exemplo, nos dias do profeta Eliseu, segundo o livro dos Reis, capítulo 7, versículo 8, quando chega o momento que aquele exército daquele rei cerca lá onde Eliseu está, de manhã, quando Geazi abre os olhos, sai para fora e olha tudo cercado, o que ele fala? Ai, Senhor meu, o que será de nós agora? O que Eliseu teve que fazer? Maior, mais é o que está conosco. Oh, aí a Bíblia diz que Eliseu ora. A oração abre a visão para a gente ver exatamente quem é que está do nosso lado. Aí a Bíblia diz que quando ele ora, Geazi agora tem a visão de quê? Cavalos e cavaleiros de fogo. Ele viu o exército de Deus do lado de Eliseu. Porque enquanto os olhos da pessoa não é aberto, irmão, a gente só vê muitos inimigos. Mas quando nós abrimos nossos olhos espirituais, nós vemos exatamente que por mais que pareça que nós somos a minoria, nós não somos a minoria, porque você pensa que só está aqui porque 5 pessoas, 6 pessoas, não. Aqui está um exército de Deus ao nosso lado. Porque aonde tiver homens e mulheres compromissados, mais é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. É claro que tem pessoas que não podem estar aqui hoje, mas os que não estão, Jesus tem a misericórdia, porque se não busca o Senhor, como é que vai caminhar, como é que vai herdar a promessa de Deus, como é que vai entrar na terra prometida, como é que vai ter vitória sobre o inimigo?
Se Deus não for o guia deste povo, mas graças a Deus, que o Senhor fala, volta lá, Moisés. Olha, Faraó vai endurecer o coração, já vou te avisando, Faraó vai endurecer o coração. Mas eu vou endurecer ele, porque eu quero mostrar os meus sinais. Aleluia. Irmãos, e aí os sinais para os fiéis, né, irmão? São bênçãos. Mas para os desobedientes, os endurecidos, é maldição. Porque quem é que vai querer beber uma água contaminada com sangue? Quem é que vai querer ter um enxame de piolho na cabeça? Eu, na minha infância, eu tive muito piolho, deu muito trabalho para minha mãe limpar meu cabelo. Tinha hora, era querosene, era tanta coisa, eu sou da Bahia, era tanta coisa que eu estava passa isso, passa aquilo. Como deu trabalho, irmão, para limpar o meu cabelo, para tirar os piolhos. Era difícil. Tinha hora que a minha mãe sentava, vem cá, e aí, e com peito fino, meu Deus. Era difícil. Limpar, deixar a cabeça limpa, sem piolho, sem dente. E aí você vê que enquanto as pragas vinham contra os egípcios, o povo de Israel não sofreu nada, porque Deus sabe fazer distinção. Enquanto Ele abençoa os fiéis, Ele vai trazendo a praga sobre os rebeldes. Né? Quem é que vai querer ter rã, enxame de rã, minhas amadas irmãs? Ou quem é que vai querer perder o primogênito? Porque não teve a marca do sangue do cordeiro na porta a tempo. Meu Jesus. Aí eu estava falando hoje para as irmãs lá na consagração dos cristãos. Tem gente que pensa que vai ficar fazendo as coisas para Deus, ou vai ficar resistindo a Deus e vai ficar em uma boa. Não vai, meus amados irmãos. As pessoas podem fazer o que elas quiserem. Mas bem-aventurado e feliz é aqueles que creem, que obedecem, que praticam as boas obras dadas pelo Senhor para a nossa vida. Mas quando chega aqui depois da última praga, a Bíblia diz que aí agora o coração de Faraó se quebranta e ele deixa o povo sair. E o povo sai, como o Senhor falou, para Abraão. A tua descendência vai sair com mão forte e não vai ficar nenhuma unha. Eles pegaram, eles deram um monte de coisa para eles, porque quando a gente tem que sair, a gente sai debaixo da bênção de Deus. Aleluia. Eles ficaram anos escravizados, ameaçados, mas quando tiveram que sair com a mão forte do Senhor, eles ainda tiveram que dar as coisas, e eles não reteve o Egito, não reteve nada do povo Israel. Porque o que Deus colocou na minha e na sua vida, não adianta o inimigo da nossa alma querer tirar. Porque se nós, mesmo na nossa pouca força, mas se a gente guarda a palavra de Deus, se a gente teme ao Senhor, é como diz a Bíblia: tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Quando eu ofereço as palavras de Jesus para a igreja de Filadélfia, e aí o inimigo não toca, e o inimigo não prevalece, porque tudo que está na nossa vida vem de Deus. E aí você dá a recomendação lá, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Meu Deus. Porque nós temos coisa preparada, minhas amadas irmãs e pastor. Nós temos. Aleluia. É a Bíblia, essa palavra. Glória a Deus. Que tem sido muito sério na vida de homens e mulheres que têm. E aí nós precisamos guardar essas palavras, essa vida, a esperança. Porque é como está escrito lá no capítulo 10 e versículo 37 do livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus. E aí nós vamos tempo, o que admirará e não tardar. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39 de Hebreus 10. Nós, porém, não somos daquele que se retira para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
A gente precisa da conservação da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito que vem do Senhor, para que naquele dia nós possamos ouvir: vinde bendito de meu Pai. Tem uma herança para vocês aqui, mas seja fiel, seja paciente. Tiremos da nossa boca, meus amados irmãos, porque você vê que quando o povo está falando, Moisés não falando para tu deixar a gente lá no Egito. Não só acha que vai morrer. Quem foi que disse para eles lá quando eles tiveram que sair? Quem foi? Será que Moisés falou para aquele povo: ó, vamos para o deserto, quando a gente estiver lá na frente do mar, vocês vão morrer tudo massacrado, porque os egípcios vão vir atrás e vai massacrar todo mundo? Não foi dito nada disso lá. O que foi dito: eu vou tirar vocês com mão forte e eu vou colocar vocês dentro de uma terra que eu prometi aos nossos pais. Aleluia! Só que tem um detalhe. Às vezes, quando a gente recebe promessa, né, irmãos e irmãs, a gente pensa que o negócio vai ser fácil, né? Meu Deus, parece que vai vir tudo assim, que a gente vai caminhando, que não vai ter nenhuma afronta, que não vai ter nenhuma perseguição, que o caminho para entrar na terra prometida vai ser só flores, e que de preferência que essas flores não tenham nenhum espinho para dar uma espeitadinha. Irmãs, meu Deus, a promessa vem junto com as lutas. Jesus, para nos introduzir no céu, o que ele teve que fazer? Coroa de espinho, 40 chibatacas, escárnio, tapa na cara, cruz. Meu Deus, foi muita coisa. E aí a gente se alegra quando Deus fala: eu vou te dar bênção, meu filho, minha filha, tu vai herdar. A gente fica feliz, mas a gente esquece que antes da promessa vem os processos, vem as dores, vem tanta coisa. Meu Deus, olha, praticamente dentro de menos de 2 meses, né? Hoje está fazendo 15 dias, eu estive lá no velório. Uma hora dessa eu estava na estrada para poder ir lá sepultar minha sogra. E naquela semana que ela morreu, eu fui lá pressa, lá para Itaiandu, para pregar a palavra lá também, no leito de morte dela. Tivemos tempo de pregar, meu marido também. E aí, meu Deus do céu, antes disso, a minha irmã no Rio de Janeiro também, dia 23 de agosto, minha irmã também deu um infarto fulminante, tivemos que ir para o Rio de Janeiro também às pressas. E aí, meu Deus do céu, às vezes o pessoal fala: nossa, como é que vocês estão? Nossa, minha irmã, quanta coisa que vocês estão passando. Eu falei: pois é, porque os dias maus vêm. E sabe qual é o segredo para você e eu ficar de pé diante das lutas e dos problemas? Não desanimar, não escandalizar, não ficar questionando Deus, sentir aquela paz que até hoje eu estou tentando entender como é que Deus, pastor Genival, pastor Aguirre, como é que Deus me deu uma paz, uma serenidade diante dessas situações, ficar uma noite inteira debaixo de frio, sem se alimentar direito, né? Às vezes tomar só um cafezinho, uma coisa, comer alguma coisa para aguentar. E ainda cantar, louvar, ministrar a palavra de Deus, sem se desanimar, sem se abater. O que é isso? Eu não sou uma Mulher Maravilha da Liga da Justiça, mas eu faço parte do exército do Senhor. Aleluia! Não tem super-homem aqui, né? Não fazemos, né, pastor? Parte da Liga da Justiça falsa aí. Nós fazemos parte, sim, de um exército justo, o exército do Deus vivo! Glória a Deus, a justiça celestial. Exatamente! E aí as pessoas ficam olhando, como é que consegue? Porque, ó, no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Aí as pessoas não sabem, quando vê você de pé, né, enfrentando as lutas, as afrontas,
enfrentando cara feia de alguns. E aí a pessoa não entende. Como que você consegue? Porque você está aí, ó, num culto como esse, orando. Você está nos bastidores com o Senhor. Eu fiquei admirado porque no culto, no velório lá da minha sogra, na parte da manhã, das 9 até o meio-dia, eu fui lá no trabalho de oração, lá na Martins Ponte, na sede do nosso ministério Calcaté. Ficamos lá, Deus naquela manhã mandou tanto poder, eu nem imaginava que era Deus já preparando a gente. Quando a gente chegou lá em Itaiandu, no velório da minha melhor, lá em Virgínia, aquela cidade que a minha sogra morou por muitos anos, a gente foi lá, aí chegamos lá, era umas 6h40, né, da noite, e aí foi aquela paz, tinha hora que eu olhava para lá e falei, meu Deus, tem certeza que eu estou aqui no velório, o negócio estava tão em paz, meu Pai do céu, alguns parentes do meu marido que ele nem sabia que era, que já tinha reconciliado com o Senhor, tio Roberto, o homem pegou cadeia várias vezes, cometeu, enquanto estava fora dos caminhos do Senhor, assassinou algumas pessoas por motivos banais, aí contando lá. E aí, Deus, há 9 anos, resgatou ele, está lá, o presidente da Aleluia. servindo ao Senhor, no ministério, né, no Evangelho, quadrando na igreja do Evangelho. As filhas dele, a Sônia, a Sandra, era traficante, quando às vezes estava com isso, fazendo uma blitz na rua, se ela estava ali com drogas ali na rua, ela pegava, enfiava tudo por dentro da roupa, fazia ali que estava como se fosse uma mulher, tomava ali uma barriga falsa, e passava com as drogas ali, e os policiais não viam, não conseguiam. Hoje está lá, servindo a Deus, no grupo de irmãs. Glória a Deus. Deus. Olhando assim, eles contando os testemunhos, a gente contando as coisas. Eu fiquei, Jesus, olha que negócio. Foi olha, meu Deus, tirando detalhe ali do velório, mas foi uma bênção, porque aleluia, a palavra de Deus. Deus foi trabalhando um pouco, foi outros parentes fazendo que a gente não veio, outros que eu não conhecia da família do meu esposo, foi ver, nossa, mas como que vocês também, olha, tem ouvido falar dos trabalhos, das coisas, da caminhada de vocês e tal. E aí ficam admirados do que Deus tem feito. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus resgata, Deus salva, Deus limpa, Deus transforma, porque para se cumprir o que está escrito lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Oh, aleluia! E aí o nome do Senhor é glorificado. E aí as pessoas, olha, tem que marcar um dia para vocês virem aqui. Eles moram em Guaratinguetá, essa família de glória. Vocês precisam vir aqui para vocês ir lá ministrar, para louvar. Falei, o dia Deus vai preparar. Aí, até o final do ano, o convite de saúde Deus vai preparar. E nós estaremos sim para dar testemunho, porque Deus falou que Ele ia fazer coisas grandiosas. E aí, por isso, a gente tem que estar o quê? No caminho, buscar ao Senhor. Porque na hora que Ele preparar, nós iremos sim, sem questionamento, sem nada, e mesmo que as lutas apareçam, mas enquanto o Senhor está trabalhando, vamos fazer o quê? Se a gente tiver que abrir a nossa boca, que seja unicamente para o quê? Senhor, tu está vendo o que eu estou passando, Senhor, tu está vendo isso aqui, tu está vendo aquilo lá, olha aqui, Jesus, chega aqui. Oh, aleluia! A gente tem que tirar, porque se você pegar a palavra murmuração, se você pegar, tirar o quê? O murmur, vai restar o quê? Ação, né? Você vai agir diante de Deus como? Orando e entregando tudo nas mãos dele. Porque a Bíblia diz
Lá no Salmo 57, Davi está passando por um momento de calamidade, mas ele diz: eu vou confiar e estar ligado no meu Deus, que por mim tudo executa. É a única coisa que quando nós estamos sofrendo, passando alguma coisa, como esse povo estava passando aqui, minhas amadas irmãs, pastor, é só se colocar na brecha e falar: Jesus, peleja minha causa. Meu Deus, me ajuda aqui. E enquanto o Senhor estiver trabalhando, ainda que eu não esteja entendendo, mas me ajuda a me aquietar, a entregar tudo em oração e petição, porque eu sei em quem tenho crido, que é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus em Cristo Jesus, nos ajude. Louvado seja o seu nome santo, Senhor. E assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Oração ali. Que oração, hein, pastor? 16h47. A irmã, a pastora, naquele dia pegou e falou que era para eu, os irmãos deixam mesmo usar uns minutinhos para louvar aquele no meu tributo. Amém. Que aí ela tinha falado, né, como eu não venho isso aí esse hino, porque condiz com o tema, mas vamos agradecer e dar glórias ao Aleluia. Senhor pela sua bondade e misericórdia. É playback? Isso, pode colocar o playback. Quem é aqui? Vitorino Silva. Tá. Aleluia, Jesus. Tu és fiel. Obrigada pela Uma marca registrada na minha vida. Aleluia, Jesus. Nós te damos glória por amor do teu santo nome. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome damos glória. Dai a ele, ó glória, a glória devida ao seu nome. Aleluia. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de um milhão de anjos não expressa minha gratidão. Oh, Pai! Tudo que sou e o que almejo ser. Nós devemos a quem? Oh, Yandarebaia,
Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Lembrei de vocês, eu sempre louvo o Senhor esse ano, né? Faz tempo, hein? É meu ídolo preferido. Sempre mesmo. Precisa louvar mais o Senhor. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Aleluia, Jesus. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de um milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Para mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. Aleluia. O que será, meu Deus, quando tu Aleluia. vestir de glória o teu povo naquele dia? Pai do Senhor. Ai, meu Deus. Aleluia. Deixa eu só ministrar a bênção sacerdotal. Nós já vamos para casa. Deus abençoe nossa irmã. Me trouxe a lembrança, né, dos bons tempos e de uns tempos difíceis. Esse hino, esse e aquele Tu és fiel, Senhor, é um hino que... E aquele, oh Pai, eu queria tanto ver. É os hinos que marcaram o nosso ministério, a nossa vida. Ah, meu Pai, meu Deus, meu Jesus. Eu me lembro tanto, irmãos, a gente que nasceu na igreja, cresceu na igreja. Quanto tempo bom. A irmã estava falando do velório. Os velórios lá no Paraná eram marcados de lembranças, porque nós se reuníamos e cantávamos esses louvores todos.
né? A noite voava, a gente cantando os louvores, separando as vozes, ajuntava o tenor, o contralto, o soprano, e começava a fazer aquela alvorada, né? Porque não fazendo serenata, aquela alvorada lá fora, e trazer lembrança, tanta coisa boa. Amém? Nós vamos para casa amanhã à noite, Santa Ceia do Senhor, e com certeza vai ser uma maravilha o culto, né? Amém? Nós estávamos, amanhã à noite nós vamos falar sobre o templo lá, o novo barracão que nós estávamos alugando, né? Amanhã à noite nós vamos falar com os irmãos, passar certinho, pontos de vista e as posições, e orar mais, né? Esperar em Deus. Eu vejo assim, quando parte uma bênção, é sinal que já tem uma outra, Deus sempre nos prova, né? Então a gente só não pode murmurar, né? Só precisamos olhar para frente e falar: eu creio nas promessas e eu sei que tudo vai dar certo. Obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor, memorável, esse culto que vai ficar marcado em nossas vidas, pela palavra que a tua serva ministrou aos nossos corações, pelo louvor, por tudo que aconteceu nessa tarde. Obrigado, Senhor, nos leva em paz, coberto com a tua mão santa, e nos traz amanhã, quando estaremos de volta neste lugar, neste santo lugar, para te adorar e glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor. Eu só tenho que lhe agradecer por todas as bênçãos que o Senhor concedeu a nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do maravilhoso Espírito Santo de Deus continue fluindo em cada vida. Que o eterno Deus faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós, tenha misericórdia de nós e nos conceda a sua paz. E juntos vamos dizer: Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Aplausos.